Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui você encontra língua portuguesa e redação para concurso. Hoje a gente vai falar sobre o artigo de opinião. Você já ouviu falar em relação ao artigo de opinião? Com certeza, se você é concurseiro, você já encontrou essa questão em uma questão de essa afirmação sobre artigo de opinião em uma questão de língua portuguesa. E aí você ficou na dúvida, será que é um artigo de opinião? Será que isso aqui é uma dissertação argumentativa? Qual a diferença entre dissertação e artigo de opinião? Nesta aula, você vai conseguir tirar as suas dúvidas. Infelizmente, não dá para eu chegar para você e colocar um esqueleto infalível do artigo de opinião, uma vez que o artigo de opinião, como o próprio nome diz, ele é um artigo de opinião. Uma pessoa escolhe a forma adequada de ela escrever o seu texto. De toda forma, para ser uma aula bem didática, eu irei tentar organizar isso para vocês ao final, para você ter mais facilidade em redigir aqui o artigo de opinião. Não é uma informação que cai muito como redação discursiva. Em alguns concursos, você pode encontrar a banca solicitando ali a redação de um artigo de opinião. A banca UEG, por exemplo, é uma banca que tem a característica de cobrar artigo de opinião nas provas de vestibulares. Se você vai fazer prova da UEG, você pode encontrar. Se você vai fazer um concurso muito específico para professor de língua portuguesa, você pode encontrar essa situação em forma discursiva, certo? Eu vou mostrar exemplos aqui, eu vou mostrar característica e ao final eu vou tentar rascunhar um modelo para você tentar seguir. Mas lembrando que essa informação, ela não é infalível. Você tem de entender o que é um artigo de opinião para que você saiba montar o seu. Fechado? É o que eu vou tentar rascunhar nesta aula. Vamos lá? Vamos primeiro entender o que é um artigo de opinião. De olho aqui na tela comigo, que eu vou montar, eu vou abrir aqui a minha tela direitinho. Eu vou primeiro contar para vocês as teorias acerca do artigo de opinião, certo? Vamos lá. Eu vou disponibilizar para quem faz parte do meu curso, antes de eu começar aqui, esses slides preenchidos lá no curso de redação, dentro do texto dissertativo, argumentativo, eu vou colocar na última aula, eu vou disponibilizar essas informações lá dentro do curso, certo? Quem faz parte só do curso de redação vai receber isso aqui também dentro do módulo texto dissertativo argumentativo, atualizações 2023. Esta aula não ficará salva aqui no canal, porque é uma aula de conteúdo com bastante detalhes, e eu irei disponibilizar apenas para os alunos que fazem parte do meu curso, certo? Então, vamos lá? De olho aqui na tela comigo, eu vou abrir para vocês conseguirem. Primeiro, gente, vamos analisar o que é um artigo de opinião. Eu vou analisar aqui para vocês que quem escreve um artigo de opinião é chamado de articulista. Primeiro, eu vou colocar aqui. Vou voltar a minha tela. Quem redige o artigo de opinião, quem redige é chamado de... Opa, você colocar com letra maiúscula, não. Articulista. Articulista. Então, se você observar, sempre que você consultar o nome articulista, você vai perceber que é quem redige ali um artigo de opinião. Você vai praticamente definir a ideia que você vai achar é pessoa responsável por ser autor de artigo de jornal. Você vai sempre achar dessa forma. Tudo bem? Quem redige é chamado de articulista. Nós temos ali, gente, ó, interessante a gente ler artigos de opinião. Luiz Fernando Veríssimo. Então, leiam os artigos dele. Você vai, Luiz Fernando Veríssimo, que é brasileiro, ó, que você vai ler, né, artigos escritos em língua portuguesa, e você vai conseguir achar ali ótimas informações, porque é ali que você vai começar a entender como a pessoa escreve para tentar montar o seu, tá?
Então, vamos lá. O que é um artigo de opinião? É um gênero. Então, quando a gente fala artigo de opinião, isso aqui é um gênero textual. Então, já contei para vocês que quem escreve é um articulista, não é isso? É um gênero textual. Vou tentar escrever aqui para vocês terem. Pertencente ao tipo, vou explicar tudinho aqui, tá? O que é argumentação, ao tipo argumentativo, é o tipo textual, é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista, ao nome, artigo de opinião, o ponto de vista, já vou explicar o que é isso, tá? O ponto de vista do articulista, que no caso, se você for redigir um concurso, se você for redigir numa prova de concurso, você será o articulista sobre determinado assunto relevante da sociedade. Então, quer dizer que o artigo de opinião trata de assuntos atuais da sociedade, tá? Depois vocês vão receber essa informação. Então, vamos lá. O que é um artigo de opinião? É um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista sobre determinado assunto relevante da sociedade. Fechado? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Quais são as características desse texto? É redigido na primeira pessoa. Olha que interessante. A primeira diferença para o texto de dissertação de concurso. Você não vai redigir nunca na primeira pessoa. Na primeira pessoa do singular, que é de preferência, que você nota ali o seu posicionamento, ou na primeira pessoa do plural. Então, essa é a primeira característica. Você vai observar a ideia, se você pegar um texto de Luiz Fernando Veríssimo, um texto chamado Blasfêmia, lá na primeira frase você vai encontrar assim: vamos combinar que não existe nada mais ofensivo do que um tiro na cabeça. Então, vocês podem observar que ele começa, vamos combinar. Isso é a característica, que ele usa a primeira pessoa do plural. Como recurso, segunda informação, há como recurso o uso de figuras de linguagem, figuras de linguagem. Perceberam como que Érico Veríssimo, na primeira linha, já usa uma figura de linguagem? Então, é como ele começa o texto dele, que é muito conhecido, chamado Blasfêmia. Você pode até ler para depois, para você ter uma noção. Vamos combinar que não existe nada mais ofensivo do que um tiro na cabeça. É lógico que ele está falando de tiro na cabeça ali, no sentido conotado. Então, está usando ali uma metáfora, que é uma figura de linguagem. Prestem bem atenção. É redigido na primeira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural. Há como recurso o uso de figuras de linguagem. Abordam temas da atualidade, isso a gente já sabe até pela definição ali, como ponto relevante, atualidade, que eu já coloquei ali em cima. Vou colocar ponto e vírgula aqui em relação a um outro, porque a gente está detalhando características, né? A linguagem simples, então quer dizer que não, olha, linguagem simples, não precisa ter um rebuscamento linguístico, porque ele está conversando com o leitor. E o artigo de opinião, galerinha,
veiculados, ele foi feito para ser veiculados em textos de jornais, em jornais, por isso ele tem essa linguagem de aproximação com o leitor. Abordam temas da atualidade, linguagem simples, conversa com o leitor, né? Conversa, conversa com o leitor. Por isso, ele tem uma exposição de um tema bem pontual. Então, vamos lá. Quais são as características que vocês vão ter de colocar dentro do artigo de opinião? É redigido na primeira pessoa do singular ou do plural. Há como recurso de figuras de linguagem, abordam temas, só colocar esse abordam aqui, no singular, é redigido, aborda temas da atualidade, possui linguagem simples, veiculados em jornais, conversa com leitor, ou seja, são uma série de informações que eu fui colocando aqui para vocês como características dele. Combinado? Vai montando. Agora, se você me perguntar assim, professora, mas vamos lá, qual a diferença em relação à dissertação? Vejam para mim, o que é dissertar, gente? Dissertar é discorrer sobre um tema. Vai observando, discorrer sobre um tema e apresentar ideias, informações, né, para confirmá-lo. Ou seja, discorrer sobre um tema e apresentar ideias para confirmá-lo. Confirmá-lo quem? O tema, certo? Então, você vai apresentando informações por meio de quê? Por meio de estratégias argumentativas. Já vocês vão saber a diferença, porque deixa-me chamar a tela aqui. Porque quando a gente fala de dissertação, você tem lá a dissertação argumentativa, você tem o tema e você vai ter ali de emitir uma tese. Você faz isso na terceira pessoa, porque você vai usar ali a impessoalidade. Então, você vai falar sobre o tema, você vai emitir sua tese, e você vai usar pelo menos 2 argumentos que serão as justificativas para o seu posicionamento. Ok? Isso é uma dissertação argumentativa. Já o artigo de opinião, você tem ali um tema da atualidade, por exemplo, você pega ali um tema como polarização política e você vai emitir agora o seu ponto de vista. Você vai tentar persuadir, a sua intenção agora é convencer quem está lendo de que a sua visão, ela tem de ser levada em consideração. E para isso você vai observar. Não é que se levado em consideração, a pessoa tem de ler e entender por que você está defendendo aquilo. Já vocês vão entender com mais detalhes. Voltando aqui. E o que é argumentar? Argumentar é defender, vou colocar aqui. É defender uma tese, uma opinião, uma posição, um fato, aliás, um ponto de vista, né? Não é um fato, vou colocar aqui. Um ponto de vista. Aí você vai já me perguntar de vista sobre determinado fato. Já vou mostrar a estrutura que vocês vão adotar. A argumentação é defender uma tese, uma opinião, uma posição, um ponto de vista sobre determinado fato. E o que é esse tal de ponto de vista? É opinião própria. Então, já vocês vão melhorar, porque eu vou dar exemplos. É opinião própria, de modo particular, como diz aí, né? Própria, de modo particular. Opinião
opinião que envolve o leitor. Então, você tem que envolver o leitor na sua discussão. Tá? Vou colocar aqui ponto e vírgula. É uma informação usada para persuadir quem está lendo. Vou voltar aqui e observar agora. Vamos lá. O que é dissertar, gente? Já vou deixar essas anotações para vocês nos slides, lá no curso, no texto, atualizações, texto dissertativo, argumentativo 2023, a última aula, certo? E aí você vai me perguntar assim, professora, está parecendo muito que o artigo de opinião é uma dissertação argumentativa. Em tese, eles se parecem, mas o que você coloca dentro do texto é bem diferente, tá? Então, em relação à estrutura, tem introdução, o artigo de opinião tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que você vai usar a introdução, você já vai chegar ali mostrando para pessoas, na primeira pessoa, qual é a sua opinião. Por exemplo, você tem de usar, o que você tem de usar na estrutura? Você vai colocar ali o contexto e o tema, e você vai colocar qual vai ser a linha que você vai desenvolver dentro do texto. Então, vamos imaginar que a gente vai desenvolver um artigo de opinião sobre o uso de plástico pelas pessoas, né? O uso excessivo de plástico. Aí você tem que observar as características, tem de haver introdução, tem de haver título obrigatório, já vou explicar sobre isso. E aí você vai colocar lá que existem diversos problemas relacionados ao uso excessivo de plástico na sociedade. Então, você vai primeiro fazer uma contextualização, que se torna um grave problema social. É preciso, então, que nós discutamos estratégias para diminuir, porque é fácil colocar a culpa no governo, de que não há estratégias possíveis. Mas, afinal, de quem é a culpa? Eu prefiro entender, tá vendo? Eu prefiro entender que é uma união entre responsabilidade do Estado e da sociedade. Ponto. Percebeu? Você fez um posicionamento. Você primeiro falou qual que é o tema, falou a indagação da população e depois você fez uma pergunta e, ao mesmo tempo, você já respondeu essa pergunta porque você fez. De quem é a culpa? E você pode fazer o bom do artigo de opinião, que ele tem uma linguagem simples. E você já colocou, eu prefiro entender, é claro que é uma junção da responsabilidade do Estado e da sociedade. Pronto, aí agora você vai defender isso. Dizer que é somente o governo responsável por criar estratégias para a diminuição do uso de plástico pela sociedade é incipiente. Entretanto, entende que... aí você vai colocar agora, entretanto, entendemos que só o Estado não adianta, é preciso que a sociedade seja reeducada, e com isso todos iremos ganhar nessa situação. Por exemplo, aí você começa. Por exemplo, eu acredito que a ideia seja por meio da reciclagem, mas há quem defenda que essa situação tem de ser feita dessa forma. Aí você explica que pesquisas, relatos, você tem de usar estratégias da mesma forma, só que você tem que usar a primeira pessoa. Você vai conversando com o leitor para mostrar para ele aquele posicionamento que você fez lá na introdução. Aí depois você coloca que a responsabilização é da sociedade e por meio do uso da reciclagem, do uso correto do lixo. Aí você pode usar aqui pesquisas falando que até 2050 os mares estarão com mais plástico do que peixe. Você pode usar aqui um documentário chamado Oceanos de Plásticos para fundamentar. A fundamentação do desenvolvimento não muda em relação ao texto dissertativo argumentativo, porque você tem de usar estratégias argumentativas, você tem de usar a estrutura para provar que o que você está falando está relacionado a assuntos da atualidade, mas você tem de ir conversando com o leitor dentro do seu texto. Eu vou mostrar um exemplo e depois, ao final, vou mostrar para vocês como vocês podem usar uma estruturinha, certo? Embora não exista uma estrutura perfeita. Lembre-se, dentro do artigo de opinião, você pode usar perguntas retóricas.
que são perguntas retóricas? São perguntas que você vai lançando. Até quando iremos aguentar essa situação sem a tua intervenção estatal? Você pode usar ironia. Você pode, por exemplo, estar redigindo um artigo de opinião sobre educação, você pode usar uma pergunta retórica irônica, por exemplo. Afinal, a educação no Brasil é ótima, não é verdade? Aí você coloca isso, todo mundo sabe que você está fazendo ironia. Aí você vem, entretanto, essa é uma afirmação que gostaríamos de ouvir, mas a realidade, mais os números relacionados às pesquisas do número de analfabetismo no Brasil mostram outra realidade, que a educação no Brasil não anda nada bem. É claro que aí você tem que usar, tem que usar de fato, tem que fazer perguntas e, ao mesmo tempo, ir criticando essa situação. Por meio da leitura de artigos de opinião, como eu citei aqui, que é importante você ler articulistas famosos como o Veríssimo, que eu citei para vocês, o Luiz Fernando Veríssimo, que é muito interessante você ler. Comece por um texto dele chamado Blasfêmia, e você vai começar a entender como eles escrevem, para você visualizar a estrutura que você vai usar na sua prova. Tudo bem? Continua tendo de ler repertório, porque aqui o desenvolvimento não muda. O que muda é que você tem de conversar com o leitor. Combinado? Então, voltando aqui para a minha explicação. E aí, dentro da estrutura, gente, eu quero que vocês entendam que dentro do texto, ele não vai mudar. Ele vai ter a mesma estrutura que vocês estão acostumados, mas a forma de fazer aqui que acaba sendo diferente. Então, vai haver introdução, vai haver desenvolvimento, você pode trabalhar desenvolvimento 1, você pode trabalhar desenvolvimento 2, e aqui você pode trabalhar uma contra-argumentação, a argumentação é uma estrutura. E aqui você vai fazer a conclusão. Eu vou mostrar a ideia para vocês. Ou você pode simplesmente trabalhar assim. Aqui você vai fazer uma introdução. Aqui você vai trabalhar o desenvolvimento 1. Aqui você vai trabalhar o desenvolvimento 2. E aqui você vai trabalhar a conclusão. Perceberam que em relação à estrutura que vocês já estão acostumados, é uma estrutura parecida? Mas o que você coloca em cada parte? É isso que eu quero que vocês entendam agora. A primeira informação que você tem de ter em mente, que diferentemente dos textos dissertativos que vocês estão acostumados a fazer nos concursos em geral, aqui você tem de usar o título. E o título é parte obrigatória no artigo de opinião. O título, ele pode ser uma pergunta. Essa informação precisa ser ácida. Ele é uma crítica ácida, porque você precisa utilizar ali figuras de linguagem, perguntas retóricas, conversa com o leitor. Você precisa levar essa discussão de forma bem crítica dentro do texto. Por isso, tem de usar no título, o título ele tem de ser provocativo, você tem de provocar o leitor, até porque ele é feito para provocar o leitor. Então, nós temos ali essa primeira informação. Tem de haver título, pode ser uma pergunta, por exemplo, como acabar com essas ideias? Não, você vai realmente provocar o leitor dentro do texto. Então, vou explicar quando eu for mostrar o exemplo para vocês. A morte dos mares tem que ser algo desse jeito. Tá vendo? O Luiz Fernando Veríssimo, Blasfêmia, ele começa, lembram de eu explicar aqui para vocês, quando eu falei do título dele? Ele começa lá, o título é Blasfêmia. E vocês falam, meu Deus, o que ele quer falar disso? E ele começa, vamos combinar que não existe nada. Ele já começa, vamos combinar que não existe nada mais ofensivo do que um tiro na cabeça. Então, ele já começa ali, de maneira, usando ali figuras de linguagem, e você percebe que ele já é irônico, que ele já tem uma crítica ácida ali dentro do texto. Fechado? Então, vamos anotar? A primeira informação, título, é parte obrigatória. Você pode usar, pode ser uma pergunta, pode ser uma pergunta, pode ser uma frase, mas você deve
se lembrar de que ela tem de ser uma estrutura provocativa. Então, tem de haver palavras que provocam a leitura do leitor, provocam ali, que instiga o leitor a ler o seu texto, tá? É parte obrigatória, pode ser uma pergunta, pode ser uma frase, mas você deve se lembrar de que, eu vou colocar ele, né, para falar título, de que ele, para você entender que eu estou me reportando a título, tem de ser uma estrutura provocativa, tudo certo? Tá, e o que eu tenho de colocar na introdução? Na introdução, você vai apresentar um contexto sobre o tema, contexto sobre o tema. Você vai primeiro contextualizar, pode ser até com as suas palavras, você pode falar, no ano existem problemas relacionados a tais, por isso nós devemos discutir, já eu mostro uma estrutura para vocês. É o que você vai defender, certo? Mas o que você vai defender. Então, na introdução, você tem de apresentar a ideia do contexto sobre o tema e o que você vai defender. Então, aqui você tem de colocar claramente a primeira pessoa. O que é que você vai defender? Então, é aqui que você usa a primeira pessoa para mostrar o que você vai falar. E aqui você vai, desenvolvimento 1, vamos imaginar que você use o desenvolvimento 1 e 2, é a explicitação do seu posicionamento, do posicionamento. O que você vai usar ali com utilização de argumentos e contra-argumentos. É a mesma coisa de você mostrar para o leitor. Eu acho isso. Essa minha opinião é assim porque aí você vai sustentar. Já mostro por meio de exemplos, tá? Você tem de usar repertório de autoridade, tem que usar dados estatísticos. E, por último, a conclusão, você vai dar uma ênfase, retomada da tese, da tese, que é o que você apresentou, que é a sua opinião lá na introdução, retomada da sua opinião, e a reflexão, não precisa montar propostas de intervenção, não, sobre o seu ponto de vista. Uma reflexão sobre a ideia que você defendeu. Ou seja, estão vendo que ele tem todas as estratégias de tudo que a gente já escreveu? Então, você chega aqui. Existem, lá na introdução, né? Você chega lá e coloca assim, plásticos no oceano. Por quê? Você pode começar, por que os plásticos no oceano são tão prejudiciais? Interrogação. Aí você começa lá na introdução. Problemas relacionados ao uso do plástico e por isso nós devemos discutir alternativas para resolver essa questão. E agora você vai colocar o seu posicionamento. Eu acredito que a falta de interesse da população e do Estado em resolver essa questão são informações que atuam na perpetuação dessa problemática. Por isso, por que não resolver com a atuação concisa desses dois elementos? Essa seria, com certeza, a melhor opção para o meio ambiente e para a vida na Terra. Ponto. Você fez uma introdução. Perceberam qual que é a opinião, qual que é o meu posicionamento? O que eu vou defender? Que a solução para os lixos, para os oceanos,
para o plástico nos oceanos é a questão da harmonia entre Estado e sociedade. E aí depois você começa no primeiro desenvolvimento. A primeira situação, a primeira indicação para resolver, inicialmente é importante que discutamos sobre a solução para a população relacionada ao uso consciente do plástico. É lógico que a reciclagem é a melhor opção. Ela é tão importante porque há pesquisas que mostram que até 2050 o plástico será um grande problema para os peixes nos rios e mares. Por isso, por isso a reciclagem é fundamental. Convenhamos, todos nós sabemos que essa situação poderá mudar a realidade do meio ambiente e, concomitantemente, isso vai fazer com que tenhamos mais vida. Aí pronto, você defendeu, tá vendo? Você está conversando e defendendo aquilo que você falou. Já em relação ao Estado, é importante que ações relacionadas à reciclagem sejam colocadas em prática, porque todos vão ganhar, né, em relação a essa situação. Prova disso é o que acontece, o que é discutido no documentário Oceanos de Plástico, que mostra e se explica. E aí você vai conversando com o leitor dentro dessa estratégia que eu fui mostrando aqui. Vocês estão entendendo? Então, agora, para vocês concretizarem essa informação, eu vou mostrar aqui um exemplo de não foi feito por mim, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo de artigo de opinião. Eu separei o artigo de opinião em todas as suas partes e, ao final, eu vou colocar um esqueleto aqui para vocês tentarem montar o de vocês. Fechado? Então, vamos lá. Vejam aqui comigo. Dentro dessa... Deixa eu compartilhar minha tela. Vou fechar aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho. Olha aqui, gente. O tema era polarização ideológica. Tema da atualidade, não é isso? Polarização ideológica. Então, a pessoa tinha de colocar um título. O que eu falei do título? É provocativo. E outra coisa que eu falei, a linguagem tem que ser ácida. Você tem de fazer uma crítica e colocar o seu ponto de vista sempre na primeira pessoa. Vejam, título, você vai colocar: a difusão da polarização ideológica prejudica o processo comunicativo? Então, você já começou ali com a pergunta. Eu acho bem interessante começar com perguntas, porque o texto é cheio de perguntas retóricas. Então, necessariamente, você tem de responder. O ideal é que você discuta isso aqui em relação ao seu ponto de vista. E ao final que você mostra para a pessoa qual é o caminho que você deu para solucionar essa pergunta. Então, como seria a introdução? Contextualize primeiro o tema. No ano de 2018, o Brasil viu aumentar a adesão por opiniões extremas. Isso culminou nas redes sociais, o que trouxe desavenças entre amigos e familiares. Muitos dizem que isso se deve à polarização ideológica. Pronto. Tudo isso aqui é um contexto sobre o tema. Contexto sobre o tema. Você pode colocar com as suas palavras lá na prova. Eu vou fazer o esqueminha para vocês já de como você colocaria esse contexto. Então, o que é o contexto? Contexto é apresentar o que está acontecendo, o que está acontecendo sobre o tema. É a mesma coisa de você apresentar assim, o que está acontecendo. Então, no ano de 2018, o Brasil viu aumentar a adesão por opiniões extremas. Isso culminou nas redes sociais, o que trouxe desavenças entre amigos e familiares. Muitos dizem que isso se deve à polarização ideológica. Pronto, apresentei o tema e agora você vai mostrar qual é a sua visão. Entretanto, fica a pergunta se esse fenômeno influencia as relações sociais ou se é uma questão de melhor gestão no processo comunicativo. A segunda hipótese nos parece mais adequada. Então, aqui é o posicionamento. Então, qual é o posicionamento dessa pessoa que está escrevendo, desse articulista? Posicionamento. Qual é a defesa dele, então? Entretanto, fica a
pessoa, ele faz uma indagação. Entretanto, fica a pergunta se esse fenômeno influencia as relações sociais ou se é uma questão de gestão no processo comunicativo. Então, para ele, a questão da melhor gestão no processo comunicativo é o que causa a polarização. Então, aqui nesse trecho, existe ali o posicionamento claro de quem está lendo. Tendo por base isso aqui, você vai entender, então. Lá na prova, se você tiver de redigir ou tiver de analisar, para identificar se o texto é dissertativo, argumentativo, ou se é um artigo de opinião, tente observar esses indícios. E se você tiver de redigir, primeiro você vai fazer um contexto e depois você vai colocar claramente ali qual que é a linha que você vai defender, certo? Ok. Agora vamos observar o que a pessoa vai usar. Ela vai usar desenvolvimento 1. É de conhecimento de boa parte da população que as redes sociais colaboram para a formação das bolhas ideológicas. Isso ocorre porque, olha, lá no curso eu explico que você pode usar isso aqui para fundamentar a ideia. Da mesma forma aqui, ó. Isso ocorre porque, segundo especialistas, redes sociais como Facebook e Instagram, utilizam um algoritmo que mostram aquilo que lhe agrada com base nas suas preferências. Até agora está mostrando a ideia do geral, tá? E agora ele começa. Esse processo colaboraria com o fenômeno da polarização. Entretanto, em meu entendimento, aí ele mostra dados aqui, estratégias, ele mostra estratégias do que está acontecendo. Ele usou aqui exemplos, que foram as redes sociais, colocou aqui dados, né, que mostra aqui o dado do acontecimento, e aí depois ele usou esses dados e falou, no meu entendimento, em meu entendimento, seja precipitado, em meu entendimento, seja precipitado atribuir tamanho poder a esse tipo de tecnologia. Então, quer dizer que ele fala o seguinte, que a sociedade atribui a polarização, sociedade, parte dela, redes sociais. Aí ele dá exemplo, como Instagram. E aí agora, qual que é o seu entendimento? É precipitado pensar assim. Então, ele quer dizer que ele não pensa assim. Quer dizer que a gente vai encontrar aqui. Beleza. Então, agora ele vai falar. Ademais, então, ele vai continuar mostrando como é a pesquisa. E vai haver um parágrafo aqui que ele vai confrontar essas duas. E aí, o confronto é o momento do artigo de opinião. Ademais, pesquisas de diferentes universidades, vou tomar esse aqui, diferentes universidades, como a de Oxford e Ottawa, demonstraram que as famigeradas bolhas não afetam a maior parte da população. Então, quer dizer que as bolhas que são formadas ali não afetam a maior parte da população. Isso aqui é uma pesquisa que ele leu. Outra pesquisa da Universidade de Brown alerta que o crescimento da polarização tem se dado em grupos que utilizam menos a internet. Então, olha aqui. Para esse grupo aqui, a polarização não se dá, não afeta a maioria da população e ocorre com pessoas que não utilizam tanto a internet. Esses resultados intrigam muito a opinião pública, a qual tinha como certeza a culpabilidade das redes sociais. Olha que interessante. Primeiro, ele começou aqui a explicar como é que as pessoas veem a polarização, e aí ele emite aqui sua opinião. Depois ele usa outro parágrafo para dizer que como é ainda a ideia da polarização em relação a pesquisas, e agora vem o confronto, negociação, buscar um ponto de consenso entre as duas partes. Essa parte aqui é realmente o momento em que ele vai colocar aqui o que ele percebe na briga dessas duas correntes. Então, nós temos aqui, diante disso, dizer que as redes sociais não fomentam a discussão é incipiente. Incipiente que ele usa aqui no sentido de ser ignorante, né? No sentido de ser... nem eu percebi que a pessoa que escreveu, que não foi feito por mim, eu ficaria mais claro aqui se tivesse sido incipiente por ser, tá? No sentido de início, né? Não vi muito o uso dessa palavra como correto. No entanto, aí aqui, quando você coloca no entanto, você percebe que a pessoa vai falar. Quando você usa no entanto, entretanto, todavia, é a opinião da pessoa, tá? No entanto, a permanência ou não das pessoas, né? Das pessoas em bolhas, a permanência ou não das pessoas em bolhas vai depender de suas próprias decisões. Nesse aspecto, o sujeito deve se perguntar até
Até que ponto está preparado para sair da zona de conforto, das opiniões agradáveis, para aprender com a pluralidade das ideias? Estão vendo aqui? Isso aqui se chama pergunta retórica. O que é pergunta retórica? É uma pergunta que não precisa de resposta. Ele apenas faz aqui, faz com que o leitor reflita. Você pode fazer isso? Pode. Então, você está conversando com o leitor. E lá na conclusão, você vai chegar à sua opinião. Então, uma conclusão é a avaliação do problema. Você irá repetir a sua tese e mostrar qual a conclusão que você chega após a discussão feita. Vocês perceberam que o tempo inteiro ele está colocando seu posicionamento, mostrando como é que pensa parte da sociedade. Depois ele vai lá num parágrafo e coloca, olha, parte da sociedade pensa dessa forma aí, fica discutindo, mas na verdade eles deveriam discutir é isso. Aí agora vem. Portanto, a polarização é um fenômeno atual, com certeza. Isso aqui é um posicionamento, ó, são marcas desse texto. No entanto, então é agora que ele fala, tá vendo? Que sempre que houver no entanto, entretanto, todavia, você está mostrando que você está opinando. Sua difusão não é determinante na condição dos relacionamentos cotidianos. As boas práticas de comunicação nos ensinam, aí ele repete lá, lembra de ele ter falado lá na introdução, que lá na introdução ele não falou sobre o processo comunicativo, então ele está repetindo a tese dele aqui. Ele chega à conclusão de que comunicar é a melhor escolha. Então, as boas práticas, aqui, repetindo a tese, as boas práticas de comunicação nos ensinam que as crenças ideológicas dos outros devem ser tratadas com delicadeza, visto que quanto mais provocamos, mais elas se enrijecem. Então, aqui é reforço da tese, o reforço da tese que ele colocou lá na introdução, que é o processo comunicativo. Ele falou que iria defender o processo comunicativo. Desse modo, é preciso maturidade para se comunicar bem com quem pensa diferente de nós. Só assim, acredito que crescemos de verdade. Estão vendo? Só assim, acredito que crescemos de verdade. E a pessoa chega aqui a uma conclusão. Qual que é a conclusão que a pessoa chega? Ela chega à conclusão de que a gente precisa, houve uma pergunta. Lá no título, houve a seguinte pergunta: prejudica o processo comunicativo? Você consegue, depois dessa discussão, entender que sim, prejudica sim o processo comunicativo. Então, a gente precisa saber lidar com essa situação. Vocês me entenderam? Então, eu expliquei toda a estrutura que você tem de ter ali para um artigo de opinião. Te mostrei o que é, como geralmente as pessoas trabalham. Agora, de toda essa estrutura, eu tentei montar aqui um rascunho, um esqueleto para você usar nas suas provas, caso você tenha de redigir isso de forma discursiva. Vejam bem, vou montar aqui, lembrando que isso aqui não é uma estrutura que você vai usar, nossa, eu vou conseguir se eu usar. Não, mas é uma forma de você pensar no texto, tudo bem? Para você começar. Não existe uma estrutura feita, faça assim. Vocês perceberam que do Luiz Fernando Veríssimo, ele começa ali com uma frase bem, com a figura de linguagem, com a metáfora, falando sobre o tiro na cabeça. Então, você tem de entender que não existe ali uma forma pronta, existe a forma de o articulista colocar ali a sua opinião, o seu ponto de vista. Vocês conseguiram entender? Ficou clara a minha explicação? Falem aqui comigo, quem está assistindo na transmissão ao vivo. Vou colocar para vocês agora um modelinho aqui. Então, vejam. Aqui, vocês podem trabalhar dessa forma. A introdução, apresentando aqui, ó, vou colocar para vocês, introdução, da seguinte forma. Existem problemas relacionados. Aqui você vai conectar o tema. Conectar o tema. Lembrando que tem que haver título, tá? Tem que haver título seguindo a informação que eu já expliquei. Então, você vai fazer um título e aí você coloca, existem problemas relacionados, aí se relaciona aqui uma frase para conectar o tema. E por isso, nós devemos discutir alternativas para resolver essa questão. Aqui agora, você vai colocar, eu acredito que a melhor forma eu até vou colocar, eu acredito que a melhor forma de resolver esse
revés. Aí aqui, pronto, ó. Pronto. Você vai colocar, e lembre-se que o que você for colocar no desenvolvimento é uma relação. Sempre que você for colocar no desenvolvimento, você tem que colocar essa relação do que você colocou aqui, tá? Não se esqueçam que aqui é a sua tese, ó, que é o que você está defendendo. Então, faça desse jeito que vai dar certo. A Franciane está claro, estava muito confusa, trocando o lugar da minha opinião, mas está claro agora. De nada, foi para você esta aula, hein, gatona? Aí você colocou sua opinião, não colocou? Então, agora você vem aqui no desenvolvimento 1. Diante disso, pesquisas, aí se você souber as pesquisas, você pode colocar aqui. Senão, você pode colocar pela ideia da pluralidade. Diante disso, pesquisas relatam que, aí você vai colocar um dado sobre o tema. Coloca algum dado aqui sobre o tema. E aí depois você vai explicar. Isso ocorre porque tal. Entretanto, eu defendo. Aqui é o momento que você coloca, reafirma o seu posicionamento. Entretanto, eu defendo que essa questão não deve ser vista dessa forma, uma vez que isso, de fato, não melhora a vida dos indivíduos, os quais vivem a lutar por. Aí você coloca algumas ideias aqui. Então, aqui é o momento, sempre fechem a ideia mostrando qual é a sua dedicação. Ó, dedicação ali, dedicação aqui, Franciane. Obrigada. E acabei falando tanto que minha mente captou. Nossa, caralho, calma. Ó, então, vamos lá. E aqui você, sempre no finalzinho, vocês vão pegar essas ideias aqui, mostrando qual que é a sua linha argumentativa. Aí aqui foi o desenvolvimento 1, certo? E agora a gente vai pegar o desenvolvimento 2. Você vai sempre mostrar o que é que a coletividade está pensando. Ademais, é de conhecimento de boa parte da população que você vai reforçar como parte da sociedade vê o tema. Isso aqui você sabe pelo seu conhecimento geral. Aí você vem agora. Vale reforçar que encontramos autores como, se souber algum autor ou souber lei, vale reforçar que existe a lei tal, que defende, tá? Aqui defende porque eu falei autores. Essa questão com ferocidade, aí você vai colocar. Agora vem seu nome. Embora eu visualize que essa situação seja ainda nova, é preciso cautela ao verificar, tá vendo? E você vai emitindo sua opinião, gente, não é difícil, só seguir essa estrutura. Pronto, aqui agora eu preciso que vocês façam uma negociação. Então, aqui seria aquela negociação, mostrar um contraponto aqui. Aqui seria contra a argumentação. Então, você vai contra-argumentar essas duas informações. Dessa forma, dizer que essa temática, aí você vai reforçar aqui a temática, dizer que essa temática é inoperante, é ainda tarefa incipiente. No entanto, agora, no entanto, você já sabe que quando vem esse no entanto, entretanto, todavia, é o seu posicionamento. No entanto, o ideal é que haja, aí você coloca um consenso entre todos para a garantia dos direitos fundamentais. Né? Nesse aspecto, a pergunta que as pessoas devem fazer sempre é: vale a pena investir? Por exemplo, vale a pena insistir nessa corrente, nessa tal, alguma coisa aqui. Essa pergunta, ela tem que ser retórica. Pergunta retórica, porque não precisa de resposta. E agora você vai fazer a sua
conclusão. Então, aqui você vai concluir, retomando a sua tese. Portanto, aí aqui você vai reforçar o tema. É um fenômeno atual, pode colocar assim, com certeza. Entretanto, não é determinante na condição da vida em sociedade. Fazer, aí aqui você pode dar aqui ações, indicar ação 1, pode aqui até uma indicação de proposta de intervenção. Fazer escolhas mais adequadas e se isso são escolhas mais adequadas e eficazes a fim de gerar harmonia, alguma coisa aqui. Pronto. Se você seguir este esqueletinho aqui, dá certo. Vocês entenderam? Eu vou deixar este material lá na área do curso de redação, texto, no módulo que está escrito assim, atualizar texto dissertativo argumentativo, atualizações 2023. Certo? Para quem faz parte dos meus cursos. Essa aula é exclusiva para os alunos que fazem parte dos meus cursos. Inclusive, foi uma solicitação da aluna que está aqui ao vivo, que é Franciane. E os alunos, sempre que possível, que eles me solicitam informações para eu ajudá-los, eu estou sempre à disposição. Quem faz parte dos meus cursos sabe que sempre que possível eu estou atualizando. Eu não atendo imediatamente, como a Franciane, ela me pediu, e eu resolvi atendê-la em uma semana depois, e já estou aqui fazendo esta live para atendê-lo. Combinado, gente? Então, sempre que possível, mande mensagem para o suporte e vocês podem também falar comigo nas minhas redes sociais e eu estou aqui para ajudá-los nesse processo, porque o meu objetivo é levar você à sua aprovação. Combinado? Então, muito obrigada, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a mente de vocês. E lembre-se de que a gente, em tudo a gente tem de dar graças, em tudo que a gente faz a gente tem de dar graças, porque quando a gente faz isso, a gente tem um coração generoso para servir as pessoas, a gente já sabe que está cumprindo o nosso propósito nessa terra. Combinado? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.